Olá pessoal, tudo bem? Eu trago para vocês uma dica que muitas pessoas estão fazendo aí, que questionam a gente. Interessante ela vir aqui para a gente tentar responder, para vocês tentarem tirar essa prova também. Um desenvolvedor ele precisa saber sobre Docker ou seria só o time de operação que vai executar alguma coisa automatizada? Ou minha aplicação ela não vai ser escalada? Preciso de utilizar o Docker? Tá, antes da gente iniciar tentando responder essas perguntas, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leandro Bianchi, também eu sou arquiteto de software e também sou desenvolvedor de software. E tem aqui minhas redes sociais para quem quiser me conhecer um pouco mais. Estou escrevendo alguns artigos também no Medium, artigos que a gente presenciou, vivenciou no dia a dia aí de um ambiente corporativo. São dicas recentes, também temos dicas do passado e tenho também o GitHub aí, que é alguns códigos que a gente experimenta ou desenvolve, a gente deixa lá para vocês possam consultar também. Então vamos tentar responder essa pergunta. Então esses tópicos que nós vamos abordar aqui, eu peguei alguns tópicos bem simples mesmo, que eu acredito que muitos de vocês estão começando agora, têm interesse de iniciar na carreira, ou até mesmo pessoas que não teve contato, que já tem longa data aí de desenvolvimento, mas não teve contato com o Docker. A gente vai tentar abordar ele aqui para tentar simplificar. Não, a minha proposta não é entrar muito em teoria, porque pensando que a curva de aprendizado na prática a gente vai confrontar na teoria, ela é bem mais interessante. Mas então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma conta no Docker Hub. Eu acredito que muitos podem ter escutado sobre o que é Docker Hub, mas quem não escutou, a gente vai pontuar agora. Então, a primeira coisa aí, o navegador seu, o browser de preferência, a gente vai dar uma googada aqui. Docker Hub. Então, Docker Hub é esse portalzinho aqui que ele faz integração com os registros de imagem também do Docker, ou seja, o que seria basicamente esse registro de imagem? Os grandes players da Microsoft, Oracle, em geral eles disponibilizam aí serviços já prontos para a gente. No nosso caso, nós iremos abordar do SQL Server, beleza? Então tá, primeira coisa, você precisa de criar uma conta do Docker. Eu acredito que vocês também que estão nos assistindo já têm conhecimento, um requisito de criar alguma conta aí. Por exemplo, eu acredito que vocês já têm um e-mail, então vocês, aqueles formulários de criação, igual vocês possam ver aí na tela. Então é basicamente isso, criou ali, você já tem acesso ao Docker Hub, beleza? Deixa eu inserir uma informação aqui para mostrar para vocês a carinha do nosso Docker Hub. Só um minuto. Já, ok. Então, estou autenticado aqui na minha conta no Docker Hub. Com isso, eu tenho acesso. Eu tenho alguns repositórios privados para colocar algumas imagens de experimento. Você tem direito aí, eu não expliquei, mas a conta é grátis, você tem direito a alguns repositórios, eu não lembro, deixa eu ver a quantidade, que minha conta é um pouco antiga, então eu acredito que eu tinha direito a 5 privados. Ah, não, na verdade é 1. Eu acredito que uma época eu tive direito a 5, se eu não me engano. Tá, beleza. Mas também a gente tem acesso aí a repositório privado, se for desenvolver algum container aí para um open source, enfim. Tá, beleza. Vamos na prática aqui. Você criou sua conta, beleza? O próximo passo, vamos voltar no Google. O exercício que a gente está fazendo é em cima do Windows. No Linux tem a forma de instalar, mas
a gente está abordando o sistema operacional Windows. Então, vocês podem pesquisar sobre Docker Desktop for Windows, beleza? Então vocês vão ter um resultado aí da própria documentação do doc, beleza? Daqui vocês podem fazer o download. Vai ter um outro botãozinho aqui, ó, de obter o doc. E resumidamente é um instalador aí, um programa. Próximo, você vai próximo, mesma estratégia de instalar softwares no Windows aí, ou next, enfim. Feito isso, você vai ter uma carinha mais ou menos assim. Deixa eu abrir. Vai ter uma carinha mais ou menos assim, ó, o Docker Desktop instalado. Então, utilizando o seu registro, que a sua senha, né, o que você registrou, usuário e senha, a gente vai autenticar aqui no Docker Desktop. Deixa eu lembrar minha senha aqui. Beleza, autenticado. Então, a partir daí, pessoal, a gente consegue fazer o download das imagens. A gente tem aqui um SQL Server já rodando, que é o nosso alvo aqui do nossa dica, beleza? Tá. E uma forma que eu gosto de apresentar o Docker para as pessoas, mesmo quem tá aprendendo agora, é através de um recurso muito interessante que é o CLI, linha de comando. Então, para a gente ilustrar isso na prática, a gente vai voltar no nosso amigo Google aqui e a gente vai digitar Docker SQL Server, beleza? Na própria documentação da Microsoft dentro do Docker Hub, ele nos orienta para isso. Então, a gente já começa a perceber algumas coisas aqui. Esse serviçozinho, eu não vou chamar SQL Server de banco de dados não, é uma forma que nós desenvolvedores chamamos, mas vamos combinar que nós vamos chamar de SGBD. Não inventei essa sigla. SGBD é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. O que são SGBDs? Microsoft SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados. A gente consegue criar mais de um banco de dados lá dentro. Então, só para familiarizar aí que o banco de dados que a gente chama carinhosamente é o SGBD. Assim como o Oracle desenvolveu o seu produto do Oracle também, é um SGBD. Então existem imagens desses tipos de serviço aí, de infraestrutura, que é um banco de dados, que é o do SQL Server, que é o Oracle, que é da fabricante o Oracle, e o SQL Server da Microsoft, beleza? Então, a gente já viu que um serviço do SQL, se você for instalar, um SGBD, se você for instalar no Windows, é mais de que 10 MB uma imagem ali. Então, você já começa a ver esses benefícios aí, beleza? Então, vamos lá. A Microsoft aqui já deixou um tutorialzinho de como a gente executa, como a gente sobe esse container aí, para a gente já começar a interagir com esse nosso banco de dados, beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer alguns ajustes nesse comando aqui. Por exemplo, eu quero usar a versão 2019, eu não quero usar 2017, beleza? E isso. E também eu vou usar um atributozinho aqui, que eu quero colocar o nome do meu SQL para ficar fácil de eu encontrar. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei esse nome de SQL dica. Na documentação que a Microsoft está nos fornecendo, ele não está atribuindo esse name para lá. Então ele está gerando um nome aleatório. Mas quando eu rodei aqui, eu atribuí esse nome para facilitar. Eu vou deletar ela aqui, beleza? Beleza. Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Janela do Windows, a tecla janela do Windows do seu teclado, ou nas lupazinhas aí, dependendo do seu Windows, do Windows 10, Windows 7, que seja. A gente vai localizar o CMD aí, C de cachorro, o M de Maria e D de dado, beleza? Terminalzinho. Então,
Primeira coisa que a gente vai fazer aí, deixa eu dar um zoom, só pra gente dar uma validada aqui. A gente vai, roda um comando, digita aí docker -v. Então provavelmente, como a gente instalou o Docker Desktop, executando esse comandozinho no seu terminal aí, ele vai te dar a versão, ou seja, a gente está interagindo com o Docker ali via linha de comando, porque quando a gente instalou o Docker Desktop, ele trouxe uma série de ferramentas para a gente. Então uma dessas ferramentas é a linha de comando, beleza? Então, já que a gente tem essa opção aí de linha de comando, esse recurso, a gente vai pegar aquele comandozinho que a Microsoft nos orientou, vai executar o nosso primeiro container aí. Então a única alteração que eu fiz aí, nas variáveis eu coloquei aspas duplas, estava simples, e coloquei a versão 2019 e coloquei o atributo "-name", não ficou "-name SQL dica", beleza? Então, se tudo der certo, vamos executar esse nosso amigo aqui. Então, provavelmente que ele me devolveu um hash que ele gerou. Vou utilizar um comandozinho aqui do Docker também, que é docker ps -a. Opa, não "-a", desculpa. Vou tirar o argumento "-a" aqui. Docker ps. Então, ele é basicamente esse comando que eu estou interagindo com o Docker. Me mostra aí os processos, todos os containers que estão rodando aí dentro da sua arquitetura, da sua infraestrutura. Então, a gente 23 segundos atrás que a gente executou, beleza? Então, tá, pessoal, explicando basicamente esse comando, o que ele tá fazendo para nós com o Docker aqui? Docker rode para mim. Antes, assim, quando você rodar, eu quero que você configure duas variáveis de ambiente para mim, Docker. A primeira é accept EULA. O que é basicamente isso, pessoal? É um termo de consentimento que a gente está falando para o SQL. Olha, eu aceito as suas normas, que eu vou executar isso como desenvolvimento, não vou comercializar o seu serviço aqui. Resumo é isso, meios gerais, termos de leis aí que a gente está aceitando consentimento aí de executar o serviço do SQL Server lá, beleza? E o outro SA Password, os criadores do SQL Server, resumidamente, os criadores do SGBD SQL Server, eles definiram que o usuário master chama SA. Então o que a gente está fazendo aqui? SQL, quando você subir, eu quero que você coloque a minha senha, essa aqui do seu usuário SA, o master. Beleza? Beleza? Tá. -name já é agora um recurso do Docker ainda. Nome, eu quero criar minha maquinazinha com o nome Docker. Tá vendo aqui? Que facilita a gente localizar para não gerar uns nomes aleatórios desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha feito outros testes, sem pôr o atributo nome, ele vai gerando os nomes aleatórios. Fica difícil de identificar, se eu quiser olhar algum log, se eu quiser remover esse container, eu tenho que ficar procurando pelo ID, que é mais difícil. Não, usando o name fica mais fácil de eu remover pelo nome. Simples assim. E "-p", que é a porta. Cadê? "-p", deixa eu diminuir o zoom, que eu acho que "-p", aqui, a porta padrão do SQL Server. Ele tá, a gente está falando com o Docker. Docker, quando você executar esse container SQL Server lá dentro, mapeia para mim, faz um depara do seu container SQL Server da porta 433 para 1433 dentro do Docker. Eu quero que externamente aqui 1433 também. Por quê? A gente vai autenticar aqui agora, vocês vão ver que isso aí foi importante a gente expor. Por questões de segurança, não é uma boa prática isso, mas por questões de didática que a gente está fazendo aqui, vai nos ajudar a mentalizar isso, beleza? Por final aqui, deixa eu ver se eu esqueci algum. "-d" é porque ele libera meu terminal, estou desatachando. Se eu não colocasse "-d", ele ia estar rodando aqui para mim. Se eu desse um Ctrl C, ele ia sair, eu ia perder o container, ia ter que rodar de novo. E por final ali é o repositório que a gente está apontando, o Docker Hub. A gente está apontando lá para aquele Docker Hub que eu mostrei para vocês aqui, ó.
Docker Hub, aliás, eu tava na tela aqui e saí. Esse amigo nosso aqui. Então, por que a gente conseguiu fazer o download dessa imagem lá? Porque a gente criou nosso usuário e senha no Docker Hub, beleza? Pelo portalzinho, criamos, autenticamos aqui e conseguimos fazer fazer esse download dessa imagem, beleza? Então, vamos na prática, pessoal. Tá, voltando aqui no nosso tópico, a gente criou a conta, nós criamos a conta, executamos o container, beleza? Agora vamos acessar esse serviço, eu quero conectar lá no SQL Server. Para isso, a gente vai instalar uma ferramentinha aqui, um client que a gente chama, um manager para gerenciar. Vamos voltar lá no Google. O que eu gosto, existe outros, mas o que eu gosto, eu acho bem leve para a máquina, é o SQL Server Azure Data Studio. Então, esse resultado aqui, ó, que vocês veem na tela, do próprio site da Microsoft, tem os downloads para o sistema operacional que você quiser usar. No caso, o nosso é o Windows. Fiz o download, mesmo formato, next, o próximo, instalou. Você vai ter uma carinha, um carinha mais ou menos nesse formato aqui, beleza? Então, tá, agora pessoal, vamos lá conectar no nosso serviço. Deixa eu ver o zoom aqui, tá muito grande. Então, no início aí a gente... deixa eu aumentar o zoom. Existe um botãozinho aí, a gente vai adicionar a conexão, beleza? Adicionar a conexão, ele me dá um formulário aqui para eu inserir essas informações. Já vem com connection type, o tipo de conexão SQL, a gente não muda. Serve aí, como eu estou executando o meu Docker local, então eu estou usando o meu localhost aí, ou 127.0.0.1, tanto faz. Vamos usar localhost, que eu prefiro usar nomes do que números. A mente, eu particularmente, é mais fácil trabalhar com nomes do que decorar números. Eu acho que para a nossa mente facilita mais, beleza? SQL Windows Authentication, aqui é os outros formatos. Mas como a gente criou uma senha para o usuário SA, aquela senha, eu nem mudei, usei da documentação aqui, vou até copiá-la já de uma vez. A gente configura o tipo de autenticação como SQL Login, beleza? E o username é o que eu mencionei para vocês, a equipe da Microsoft que desenvolveu o sistema gerenciador do banco de dados SQL Server. O setup inicial do usuário administrativo é o SA, isso é padrão, desde as versões aí desde as primeiras versões até hoje, beleza? E o password é aquele que nós criamos, beleza? Então, estou definindo aqui. Eu vou colocar aqui para lembrar da minha senha, porque eu não quero ficar digitando. Esses outros parâmetros aqui pode deixar ignorado por enquanto, não faz diferença para a gente. Então, se tudo der certo aqui, a gente está conectando nosso container. Beleza, consegui autenticar, olha que legal. Então, pessoal, o sistema gerenciador de banco de dados SQL Server, ele tem um setup inicial aí, não vou passar resumidamente aí, mas a equipe lá da Microsoft que desenvolveu, ela tem o setup, as configurações básicas para um servidor SGBD SQL Server, por exemplo, ele está no ar. Então ele precisa ter um banco de dados master lá que tem algumas tabelas para a gente usar alguns recursos do banco. Tem um banco temporário que a gente usa recursos de temporário também, enfim, para envio de e-mail, SMTP. Então, ou seja, o conceito de SGBD, por que a gente não está chamando de banco? Por quê? Olha só que legal agora. A gente vai entrar agora no mérito, é o seguinte. Então o setup está claro aqui, né? A gente tem um setup inicial, os bancos de dados do sistema, para o SGBD funcionar. Porém, a gente vai desenvolver a nossa aplicação, que a gente está começando, normalmente a gente desenvolve um site, concursos, comércio eletrônico, login, ou às vezes sei lá, eu quero replicar como que o Facebook fez o layout, o Instagram, um WhatsApp, que seja. Então, fez aquele front, fez o back-end. Então, você vai usar um banco de dados para você
fazer, você vai exercitar, você está estudando, você quer pôr aquilo em prática ali, mesmo que seja pessoal, e é importante isso. Você vai precisar de um banco de dados. Quando você precisou desse banco de dados aqui, você vai criar você vai ter o seu banco de dados da sua aplicação. Você não vai usar esses bancos de dados, por quê? É questão de organização, não é uma boa prática. Eu vou entrar um pouco boa prática. Você entrar no banco de dados master e criar essa tabela, não, você vai criar o seu próprio. Por exemplo, vamos aqui entrar no nosso, cadê a nossa query? Pera, aqui ó, new query. Então, deixa eu fazer diferente aqui ó, new query, vou lá no menuzinho, vou dar uma nova query, beleza? Então, esse aqui eu consigo escrever comandos SQL aqui, beleza? Então, o banco que a gente tem é o master, só que, igual eu falei com vocês, a gente tá criando um banco para o nosso sistema exclusivo. Então, existe um comando aqui do SQL Server, que é o que? Create, para criar um banco de dados. Create database, vamos chamar de dicas curso. Beleza? Show de bola, tô criando não um banco de dados de sistema, um banco de dados para aplicação. Por isso que tirei esse underline aqui, não aceita. Então aqui, pessoal, ó, eu criei um banco aqui, beleza? Então vamos aqui dar um refresh. Ou seja, agora eu tenho a minha estrutura de aplicação. Esqueço esses bancos aqui, porque ele é para, às vezes aqui eu vou precisar de usar recursos aqui, mas eu não vou utilizar aqueles bancos de sempre minha aplicação. Por favor, tá? Então, eu criei um banco. Eu posso criar outro banco. Dicas cursos, dicas e-commerce. Sei lá, vou criar um outro banco. Beleza? Vamos atualizar aqui. Opa, no mesmo, aí voltando, por que eu combinei com vocês de chamar de SGBD e não de banco de dados? Porque o meu SGBD eu tenho N banco de dados, eu posso ter N banco de dados, beleza? Então, pessoal, eu acho que tá bom aqui de nosso tempo. A mensagem que eu queria trazer para vocês em relação a um desenvolvedor precisa ou não saber sobre Docker. Na minha opinião, sim. Você viu que nós exercitamos aí na prática. Eu sou um desenvolvedor freelance, independente, ou eu estou estudando, eu já estou usando uma coisa, já estou sendo produtivo com aquilo. Não necessariamente a gente utiliza Docker somente para escalar a aplicação. Se eu não me engano, eu não sei, mas se vocês puderem colocar nos comentários aqui, mas eu acho que até a própria Docker foi além do que eles imaginavam, porque o objetivo do Docker é para escalar a aplicação, facilitou muito, mas eu acho que o Docker ele trouxe mais valor para nós desenvolvedores, a gente ter uma flexibilidade, ter uma autonomia, ter uma velocidade com a infraestrutura. A gente consegue validar isso no cultura DevOps, que se prega muito, que automatizar processos também agilizou bastante. A gente conseguir testar os nossos softwares antes de pôr para algum ambiente de homologação, de QA, evitar problemas de produção. Então a infraestrutura, o Docker em si, eu tenho certeza, assim, para mim, na minha carreira e nos projetos que a gente trabalha, ele agrega muito valor. Então, é um benefício muito grande aí também. Então, pessoal, a minha resposta é sim. Um desenvolvedor, ele tem que saber Docker. Abre um parênteses aqui, o Docker, ele é um produto também, assim como o SQL Server é um produto de um SGBD, o Docker é um produto de container. Existem outros tipos de containers, de outros fabricantes, mas assim, o Docker hoje ele é o mais conhecido. Então, assim, a gente sabe que para estudar a gente tem que saber bastante coisa, tem que ficar correndo atrás de muitas tecnologias. Minha opinião como desenvolvedor, claro que não tem como a gente aplicar todas as tecnologias em todos os projetos, todos os clientes, mas
As tecnologias que são mais utilizadas, na minha opinião, é o que eu prefiro, porque a documentação, cases, assim, problemas que outras pessoas passaram, normalmente, se tem muita gente usando, vai ter muito feedback, muito case ali para você se espelhar e adaptar a sua realidade. Então, é uma dica interessante também. Mas, na minha opinião, sim, desenvolvedores têm que aprender Docker, front-end, back-end, para você subir ali múltiplos containers, para você testar. Não necessariamente só sua explicação vai ser escalada. Às vezes você pode ter uma estratégia de melhorar o legado. O Docker pode te puder deixar aí uma curtida, se você gostou, deixe seu comentário, inscreva no canal que a gente está deixando muitas dicas aí do dia a dia. E é isso aí. Eu acredito que pega esse vídeo também, vai pausando, exercita aqui da forma que eu fiz para facilitar você mentalizar isso e você mesmo vai ter essa resposta se vale a pena na sua carreira você como desenvolvedor aprender ou não Docker, porque o mercado está aí, as oportunidades estão aí e mesmo você não trabalhar, ter experiência, pelo menos se você já ter um fundamento básico de o que a gente apresentou aqui, já é valioso de você se destacar aí no mercado ou numa experiência aí que possa surgir para você. Então, pessoal, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.